E vamos para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um dia diferente, como sempre será, é dia de Fla-Flu. Logo mais o Maracanã às 7h30 da noite, o bicho vai pegar, o Fluminense tentando se recuperar de uma derrota em casa para o Cruzeiro. O jogo é no Maracanã, aliás, sequência de 3 jogos no Rio de Janeiro. Cruzeiro já foi, Flamengo e depois Palmeiras. 3 adversários dificílimos e que certamente vão brigar pelo título da competição. Hoje o jogo é no Maracanã, mas equivale a um jogo fora de casa. Afinal de contas, o mando é do Flamengo. Agora, sem John Arias. Como será o caminho do Fluminense nessa sequência de 2025 sem o seu melhor jogador, que foi para a Inglaterra? Quais as alternativas do técnico Renato Gaúcho? O que a diretoria vai fazer para repor essa saída do Arias? Isso não vai acontecer para o jogo de hoje. Então a gente espera que o Renato possa tomar a melhor decisão possível para definir o time titular que vai enfrentar o Flamengo. E é sobre isso e muito mais que vamos falar a partir de agora. Deixa aqui o seu like, vem comigo, bora começar esse pré-jogo. Vamos dar aquela passada, como sempre, um panorama na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem jogo rolando no momento que eu estou gravando, um pouquinho mais cedo do que o normal, mas esses jogos aqui não afetam diretamente o Fluminense. O que foi mais cedo, às 4 da tarde deste sábado, aí sim, Fortaleza estava ganhando o Bahia acabou empatando o jogo em 1-1 e foi para 25 pontos. Mas, de qualquer forma, é um tropeço, mantém o Bahia ali por perto. Se o Fluminense ganhar, vai a 23 pontos. Lembrando que o Fluminense tem 2 jogos a menos aí na conta, né? Ceará e Mirassol, 2 partidas que o Fluminense tem a menos, outros times também têm, mas vale fazer essa ressalva aqui. O Cruzeiro com a vitória sobre o Fluminense foi para 30 pontos, está liderando o campeonato e, é claro, nosso rival com 27 pontos. Hoje, além de valer, é o famoso, para quem gosta dessa expressão, né? É o famoso jogo de 6 pontos. É ganhar 3, impedir que o rival, o Flamengo, volte ali para a liderança do campeonato, segurando eles, e acontecendo isso, o Fluminense ficaria a apenas 4 pontos do Flamengo, que depois desta rodada, o Flamengo vai a 14 jogos e o Fluminense iria para 13 jogos, ou seja, um jogo a menos em relação ao seu rival. Tá ali o Bragantino com 27 pontos, Bahia, como eu disse, Palmeiras, Botafogo com 22 pontos, são os times que neste momento estão à frente do Fluminense, que poderia ser ultrapassado em caso de derrota, que a gente espera que não aconteça, pelo Atlético Mineiro. Os outros jogos da rodada tem um clássico São Paulo e Corinthians. Estou gravando esse vídeo antes desse jogo, porque depois eu não vou conseguir gravar. Eu vou colocar na tela para vocês aqui o resultado do jogo, porque, enfim, não vai ter como gravar após o resultado da partida. E aí no domingo, hoje, Internacional e Ceará no Beira-Rio, Cruzeiro e Juventude no Mineirão. Cruzeiro tem grande chance de vencer esse jogo e se manter na liderança. Vitória e Bragantino, Palmeiras e Atlético Mineiro, Sport e Botafogo e o Fla-Flu, portanto, mais tarde. Qual o retrospecto diante do rival? Não é nada bom. Essa que é a realidade. Site flusão.info para a gente dar uma olhada aqui. Nos últimos 12 jogos, o Fluminense só ganhou 1. E foi no ano passado. Aliás, uma vitória importantíssima, por sinal, né? Vitória por 2-0, um jogo que foi fundamental na luta contra o rebaixamento. Mas depois disso, a gente vai ver aqui 6 empates, teve mais 4 derrotas, 5 derrotas, né? 6 empates e 5 derrotas. É realmente o retrospecto no início da gestão Mário Bittencourt era muito favorável e depois a coisa foi mudando. E o Flamengo vem levando a melhor nesses últimos jogos, né? No geral, são 455 partidas, 142 vitórias do Fluminense, 147 empates e 166 derrotas. Esse é o retrospecto que a gente tem para o jogo de hoje, que a gente espera voltar a colocar um verdinho ali. Vamos para a provável escalação do Fluminense, sempre aqui com a KTO fortalecendo e trazendo as opções, as odds do jogo que indicam um favoritismo enorme do Flamengo. É assim que eu gosto, acho ótimo. 1,77 a odd do Flamengo, 5,10 a odd do Fluminense. Eu, particularmente, acho muito para um clássico. Então, eu sei que a saída do Arias é, de fato, um baque, é inegável. Mas se você quer arriscar um pouquinho sem se comprometer, odd 5,10. Mas, inclusive, eu acho que essa diferença tem muito do Arias aí também, da saída do Arias. Mas uma bola de segurança, chance dupla, Fluminense ou empate, 1,95, quase odd 2 praticamente. Né? Empate anula aposta, se tiver empate, o valor é devolvido, 3,40. Vamos ver aqui
que a gente tem de odão? Fluminense ou empate, chance dupla, com o gol do Thiago Silva, odd 27, 27,5. Olha que loucura. Para o Thiago Silva fazer um gol e o Fluminense pode empatar ou ganhar. Tentador isso aqui, hein? Deixa eu ver se tem outra opção. Eu acho que é isso. Em relação de Fluminense seria isso. Muito alta essa odd, mas é o que eu falo, né? O risco também é muito grande. Então, se você pode ir lá, fazer a sua fezinha ali, mas desde que seja um dinheiro que não vai te fazer falta. Sempre com responsabilidade, maior de 18 anos. O link está aqui embaixo, tá? Clica aqui, faz lá seu cadastro se você não tiver conta na KTO. Muito simples, muito rápido, você cria sua conta e só de ter o cadastro lá você já ajuda demais, absurdamente a gente. Alessa, eu não preciso jogar? Joga quando você se sentir à vontade, não estiver preparado. Fazendo seu cadastro, você já ajuda demais, a KTO reconhece a importância da nossa parceria e seguirá para que a gente possa manter a cobertura que fazemos hoje em dia do Fluminense no Jornada. Vamos debater, portanto, como vai ser essa provável escalação do Renato Gaúcho para o jogo de logo mais, porque com a saída do Ares, obviamente, a gente tem um impacto aí enorme no time. E aí a grande dúvida para mim é a manutenção, ou aliás, a volta do esquema com 3 zagueiros, e aí o Ignacio entraria na zaga no lugar do Ares, ou se o Renato vai manter o esquema com 3 atacantes, e aí talvez o Serna entrar no lugar do Ares. A tendência aponta pela manutenção no Soteldo, tá? Eu sei que muita gente odiou o jogo que o Soteldo fez, a sua estreia como titular, não foi um jogo bom, já falamos sobre isso aqui, mas a tendência é essa. Eu, particularmente, eu acho que se o Renato entra com 3 zagueiros, esse jogo para mim seria um jogo interessante para o Serna, para o Fluminense utilizar a velocidade do Serna no segundo tempo, com o Flamengo mais cansado, talvez entrando no Soteldo, que ainda está carecendo um pouco mais de ritmo, pode pegar os caras mais cansados e fazer alguma coisa, se o Fluminense precisar, ou até, enfim, numa situação eventual de estar ganhando o jogo e continuar precisando de um contra-ataque, de matar o jogo no contra-ataque. Essa seria a minha opção. O que a gente tem de provável para amanhã? Se for um time com 3 zagueiros, Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Freitas e René na lateral esquerda. Espero que o René retome essa vaga, porque não faz o menor sentido, neste momento, ele ser banco do Fuentes. No meio, para esse jogo, escalaria o Bernal, mas eu estou em dúvida se o Renato vai fazer essa mudança. O time deve ainda ter Hércules, Nonato e Martinelli, tá? A tendência é essa. E aí no ataque seria o Soteldo e Germancano mantido. Então essa é a base que a gente tem de provável. Eu, por exemplo, escalaria nesse jogo o Bernal no lugar do Nonato. Eu acho que o Hércules tem condições de fazer essa função do Nonato, de chegar mais à frente, de dar qualidade na saída, de pisar na área e finalizar. O Hércules tem feito muito bem isso, está com confiança, assim como o Martinelli. E o Bernal, o cara mais alto, de mais pegada, de mais marcação no meio, centralizar ali um pouco mais. Tendo 3 zagueiros, eu acho que é interessante para conter esse ímpeto ofensivo do Flamengo, que não vai ter o Bruno Henrique, que vem fazendo algumas boas partidas. Deve entrar o Wallace Ian, que é um jovem. Mas eu acho que o esquema com 3 zagueiros, para este jogo em que o Flamengo tende a ter mais domínio, tende a propor mais o jogo, a ficar com a bola mais no campo de ataque, eu acho que talvez seja interessante. Vai depender muito da análise que a comissão técnica do Renato fez em cima do time do Felipe Luiz. Mas pelo domínio que eles têm do jogo, no meio de campo principalmente, eu acho que talvez o Renato vai tentar povoar mais a área ali, fechar mais a frente da área, e aí quando recuperar a bola, tentar sair nesses contra-ataques e agredir o Flamengo, assim como fez na Copa do Mundo contra equipes fortes também. Como eu disse, a minha opção hoje seria pelo Serna. Se for 3 atacantes, sem dúvida alguma, o Serna entrando. No lugar do... Para mim, jogaria, se fosse 3 atacantes, o Serna. Do outro lado, talvez dar uma chance para o Canóbio novamente, no lugar do Soteldo, para compensar um pouco essa marcação. Porque o Canóbio acaba recompondo mais. E aí ajudaria na recomposição do sistema defensivo. Mas repito, eu acho que a tendência, de fato, é ele retomar esse esquema com 3 zagueiros, mas não é algo confirmado. O Renato, com a saída do Ares, ele vem buscando alternativas, vem tentando encontrar soluções,
E aí vamos esperar para a confirmação para saber o que ele pensou e o que ele achou melhor para esse jogo. Seja lá o que for, eu espero que o Renato acerte, tome a melhor decisão, porque para mim, contra o Cruzeiro, ele errou bastante ao escalar Fuentes, ao escalar Soteldo, e acho que isso teve um grande impacto no resultado também final, que acabou sendo a derrota. E uma lição muito importante desse jogo contra o Cruzeiro: atenção do início ao fim. O que me deixa um pouco mais tranquilo é que, geralmente, em clássicos, o Fluminense entra com esse foco, entra com essa determinação. Então eu espero que o time tenha realmente atenção, foco do início ao fim, para não dar o mole que deu contra o Cruzeiro, levar um gol de cara, levar um gol por erro bobo de saída de bola, né? Jogadas de bola aérea. O Fluminense levou 2 gols preocupantes contra o Al Hilal e também agora contra o Cruzeiro. Então acho que são lições importantes dessas últimas partidas para não se repetir. O Fluminense vinha numa sequência extremamente positiva, agora vem de 2 derrotas. Em algumas situações, como a do meio de semana, totalmente evitáveis. O Fluminense fez o segundo tempo, onde poderia ter vencido o Cruzeiro, não fosse os 2 gols que acabou levando por falhas bobas cometidas, muito por falta de atenção, né? Por dispersão, algo citado pelo próprio técnico Renato Gaúcho em entrevista coletiva. Não vai ser fácil, óbvio que vai ser um jogo muito difícil, mas o Flamengo perdeu para o Santos, que é um time que também está em dificuldades. Então não se trata de um time imbatível, não se trata de um super time, mas é uma equipe bem treinada, bem aplicada. E se o Fluminense não conseguir igualar isso, aí fica difícil realmente sair com essa vitória. Vamos às informações do Flamengo. Meu amigo Renan Moura, repórter da Rádio Globo, CBN, traz as informações, o que a gente pode esperar desse time do Felipe Luiz, que vem desfalcado para esse jogo. Fala aí, Renan. Fala, Vitão e amigos do canal do Lessa. Clássico nesse domingão para agitar essa 14ª rodada, né, Vitor? E do lado do Flamengo, todos os ingressos já estão esgotados para essa partida que promete ter aí mais de 55 mil torcedores hoje no Maracanã. Só a respeito da escalação, Vitor, a gente não tem ainda uma definição dos 11 jogadores. Tudo porque o técnico Felipe Luiz também tem alguns problemas para essa partida. Michael segue fora, De La Cruz também não foi relacionado, por mais que não tenha um problema físico ou médico, né? Mas o jogador vem fazendo um controle de carga para, quem sabe, ajudar o Flamengo nesse segundo semestre. E para essa rodada do Brasileiro, mais uma vez o uruguaio está fora. Dá para a gente pelo menos trazer informação do lado rubro-negro positivo, né? A volta do Pedro, ex-jogador tricolor, depois de ficar fora dos últimos 2 jogos contra o São Paulo e também o Santos, volta a ser relacionado. Além disso, 3 moleques que foram bem também na vitória sobre o Bayer Leverkusen, um amistoso na Gávea no meio de semana, foram relacionados. O Guilherme, o Chola e também o Daniel Salles, além do Matheus Gonçalves, que foi eleito o melhor da partida, mas deve começar no banco de reservas. O Flamengo que ainda não conta com os laterais esquerdos, o Ayrton Lucas e também o Alexandro, que se recuperam de problemas físicos e médicos. E aí, o Varela deve ser novamente a opção do técnico Felipe Luiz para ser improvisado na esquerda, porque o Vinha participou de 35 minutos do amistoso contra a equipe alemã, ainda não requer a melhor condição física para iniciar um jogo oficial, e a tendência é que o Flamengo tenha Wesley na direita, jogador que está em negociações com a Roma da Itália, e o Varela, que ainda não renovou o contrato, mas deve começar essa partida improvisada, como eu disse, na lateral esquerda. Vitor. Valeu, meu amigo, tamo junto e até a próxima, tá? Obrigado aí pela sua participação mais uma vez. É isso, é clássico, né? É entrar com espírito de clássico, é entrar com vibração de clássico, com determinação, com disposição, com raça. Fazendo isso, a gente sabe que em Fla-Flu tudo pode acontecer. E vai ser uma oportunidade de mostrar que há vida sem John Ares. Enquanto a diretoria não resolve essa questão da reposição, o Renato vai ter que buscar ali suas alternativas e tomara que hoje os jogadores, o grupo, possa dar uma resposta positiva em relação a isso. É difícil, mas a gente tem que acreditar. E contra eles, jamais a gente vai desistir, muito mais se sentir derrotado antes de qualquer jogo. Não existe isso. Aí acreditando que dá para conseguir esses 3 pontos. Vamos à arbitragem, para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita Rafael Claus, trio de São Paulo. Isso aí me preocupa, né? Rafael Claus apita o jogo, auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Maniz e pelo Evandro de Melo Lima.
o VAR vai ser o Rodolfo Toschi Marques, que é do Paraná. Fluminense que já foi prejudicado na última rodada pelo seu Rafael Klein, já foi absurdamente prejudicado com um pênalti não marcado em cima do John Arias. Inclusive o Arias poderia ter convertido a cobrança e ainda feito um gol na sua despedida, né? Mas enfim, o retrospecto aí do Klaus, que sempre chama atenção, mas que nesses últimos jogos, olha só, nas últimas 6 partidas foram 4 empates e 2 vitórias com o Rafael Klaus no apito. Antes, o negócio era impressionante, olha só isso aqui. 5 derrotas e um empate, e era pior ainda. No geral, ainda é uma porcaria. São 42 jogos, são 11 vitórias, 9 empates e 22 derrotas, o dobro de derrotas. Mas claro, isso é apenas uma curiosidade, não quer dizer exatamente nada na prática, mas assim, chama atenção, sempre chama atenção. O último jogo que ele apitou foi contra o Caxias, a Copa do Brasil, né? Vitória do Fluminense lá por 2-1. É o único jogo esse ano ainda, o resto tudo ano passado. Então, em relação ao Rafael Klein, por exemplo, o Rafael Klaus é um árbitro melhor, um árbitro experiente, é a pompa de ser um dos principais árbitros do país, já teve fases péssimas. Vamos ver qual vai ser o desempenho dele nesse Campeonato Brasileiro, mas enfim, eu realmente sempre fico com o pé atrás, não tenho muita esperança. Nós vamos torcer, hoje é um clássico, o Rafael Klaus já teve clássico contra o Flamengo com polêmicas, né? Aquele lance que o Gabriel Barbosa pisou, acho que foi no Marcelo, se não me engano, né? Que teve ali o lance com o Marcelo, acho que foi, né? Enfim, é isso, vamos ver o que vai acontecer. Só espero que o Fluminense não seja novamente prejudicado por arbitragem, que o assunto do jogo depois não seja arbitragem. Essa partida tem transmissão do Premier e, claro, você pode assistir o jogo lá, mas com a nossa transmissão, ligado na nossa transmissão em áudio, porque você sabe, jogo do Fluminense com o Jornada é diferente. É quem entende realmente, quem acompanha o Fluminense, vai ficar lá falando besteira, um monte de coisa maluca que não tem absolutamente nada a ver. Então vem com a gente a partir das 5h30 da tarde, já ao vivo, com toda a nossa cobertura dentro e fora do Maracanã, transmissão do jogo e, claro, também o nosso pós-jogo. Aguardo vocês mais tarde, estaremos juntos, se Deus quiser, com esses 3 pontos e mais uma vitória para cima deles. Valeu!